E aí, pessoas? Eu achei tipo um submundo, sei lá, né, de gente participando de podcast falando sobre China. E é divertido, assim. Eu nem conheço quem são essas pessoas, mas eles foram no Inteligência Limitada e vamos ver o que eles estão falando sobre China dessa vez. A gente já teve essa discussão aqui em outros programas. A China não está preparada para entrar numa grande guerra. Eles não têm essa possibilidade ainda, né? Eles achavam que sim. Hã? Eles, É. quando teve a terceira crise, Os caras só têm, se não o maior, acho que não é o maior, mas um dos maiores exércitos do mundo, uma das melhores marinhas do mundo, e não tem como entrar numa guerra mundial. Uma grande guerra, sei lá. do Estreito de Taiwan, em 1995-96, e isso é importante, isso é um fato que a gente tem que ter claro na mente para entender Cheio o que de está diplomas. acontecendo hoje. Que definição. Vamos voltar um pouquinho de novo na história, um pouquinho mais, porque senão não entende, porque a cabeça de chinês é diferente da nossa. A China, até o início do século XIX, era a maior economia do mundo. A China era a maior economia do mundo. E era um país fechado que olhava para o Ocidente e falava: não me interessa. Assim, isso de ser país fechado não é só a China. O Japão também era assim. Porque já tinha a França colonizando aqui o Vietnã, lá os Camboja e Tailândia. Já tinha a Inglaterra colonizando outros países aqui em volta. E Holanda. Então, já sabiam, né? O que era deixar a influência estrangeira entrar, né? Já sabiam. A cultura de vocês não tem nada que me atraia. E, portanto, a gente não conseguia entrar lá. Qual era o problema? Como é que os europeus conseguiam pagar a importação de porcelana, de seda e de chá? Com a prata e ouro que saía aqui da América do Sul, principalmente de Potosí, aqui da Bolívia. Eles roubavam, né? Vamos falar aí nos termos corretos, né? Que eles roubaram da gente. Né? Não, a gente, eu não sou boliviano, mas de qualquer forma eles roubaram da América Latina tudo que dava. Né? Potosí era uma das cidades mais ricas, foi uma das cidades mais ricas da história. Literalmente, Potosí é uma montanha que era uma montanha de prata. Quando os espanhóis chegaram lá, já exploravam prata. Os espanhóis chegaram, aumentaram a exploração. Só começou a diminuir no final dos 1700 e início dos 1800. Aí complicou. Como é que a gente paga pelos produtos chineses? Os ingleses só tinham um produto que queriam vender, que era produzido na China: ópio. Não era produzido na China, né? Mas era produzido aqui na Ásia. Que naquela época não era considerado uma droga. Era Não como sei. qualquer outro produto. Só que o governo chinês não queria deixar entrar. Por quê? Porque sabe o efeito do ópio, né? Como eu brinco com os alunos, deixa doidão e improdutivo. O que Então era os uma ingleses droga. Né? fizeram? 2 guerras contra a China para ela abrir o mercado para deixar entrar o ópio. Ganhou. Então, basicamente tinha uma diferença gigantesca na balança comercial, porque a Europa, principalmente a Inglaterra, eles compravam, como ele falou, muita seda, porcelana e chá. Tanto é que os britânicos vão começar a plantar chá na Índia para não depender tanto da China. E eles compravam não só né, a Inglaterra, mas eles compravam tanta porcelana que nos Estados Unidos eles chamam porcelana de China, porque vinha tudo daqui. E aí, por conta dessa balança comercial, dessa diferença, né, a China estava ficando com toda a prata, então o que a gente vai fazer? A gente vai viciar a China, porque na época da Primeira Guerra do Ópio, em 1839, a China já tinha 400 milhões de habitantes. O Brasil hoje tem 220. Então já era muita gente, já era um mercado absurdo. E os caras, pô, a gente tem um negócio aqui que dá para vender para 400 milhões de pessoas. Droga, né? Então as guerras do ópio foi basicamente para vender droga. A Rainha Vitória, a família da Betinha, da Lilibeth, é uma família de traficante de droga. Simples, é uma família de fascista traficante de droga. E a China, desde 1832, mergulhou numa guerra civil. Essa guerra civil só foi terminar em 1949, quando o Partido Comunista chegou ao poder. Mais ou menos, mais ou menos, né? Eu não consigo entender onde é que vem essa teoria de que a China entrou na Guerra Civil em 1832, porque o Partido Comunista, por exemplo, nem existia, né? O Partido Comunista vem aí em 1921. Então,
A China era um império que só vai cair em 1811. Eu não entendi essa. A China vinha, né, já passando por um monte de problema de Revolução Taiping, Guerra dos Boxers, Guerra Sino-Japonesa, mas Guerra Civil, não sei se dá para dizer isso. Então, para o chinês, uma cultura que tem 5.000 anos, que tem Estado estabelecido há 3.000 anos, para eles, esses últimos 200 anos, praticamente, é o que eles chamam de a grande humilhação. Um erro Chamo de o século das humilhações. Porque teve a Primeira Guerra do Ópio. E aí, no fim eu acabo repetindo muita coisa, né? Mas Hong Kong foi tomada na Primeira Guerra do Ópio. E aí na segunda, e não só isso, né? Eles forçaram a China a abrir vários portos, principalmente aqui em Guangzhou, que é aqui perto de onde eu moro, e aceitar documentos em inglês, que isso é bem importante, porque na época pouca gente falava chinês, então eles forçaram a China que documentos em inglês teriam validade, e abrir portos ao redor da China, e aceitar religiosos, e a Segunda Guerra do Ópio foi semelhante, abrir mais portos, e outros países acabaram invadindo a China, como França, Alemanha, Rússia, então é por isso que chamam o Grande Século das Humilhações, porque também vem guerra da Sino-Japonesa, etc. Um tropeço no caminho. É mesmo. Eles olham para o Ocidente e falam: nós fomos humilhados por esse Ocidente. Na cultura chinesa, ter a integridade territorial é fundamental para manter a cultura chinesa. Com um detalhe: os ideogramas que formam, né, no que nós chamamos China. Mas e outros países não são? Os países europeus não são assim? De manter a integridade territorial para manter a cultura? É a mesma coisa, cara. É o grande império do meio. Então eles sempre se viram superiores aos outros. Isso é mentira. Isso é mentira. Zhongguo não quer dizer o grande império do meio. É só a terra do meio. O país do meio depende do contexto. E é só. Não tem nada de superioridade nisso aí. É só a terra do meio. Não tem o grande império do meio. Nem é império a tradução. Então, eles não se sentem superiores. Quem se sente superiores e se trata como superiores, inclusive invadiram a Ásia inteira porque se acham no direito porque eles são superiores, são os japoneses. E pro chinês médio, ou seja, sabe que a gente brinca, né? O Homer Simpson, que é o average American. Pro chinês médio, Taiwan é parte da China e só está separada por causa desses ocidentais branquelos. Não é pro chinês médio. É oficial do governo. O governo chinês reconhece Taiwan como província rebelde. Não é o chinês médio. E 170, 180 países reconhecem Taiwan como parte da China. Então isso é outra mentira. Não é o chinês médio. Isso é reconhecido internacionalmente. E sim, Taiwan foi tomada por branquelos estrangeiros. Primeiro por holandeses, acho que só holandeses, né? Os holandeses tomaram da China, e aí a China tomou de volta, e aí depois os japoneses vieram e tomaram também. Eu não lembro se teve português no meio, porque Taiwan chama Formosa, né? Chamava Formosa, mas foi estrangeiro branquelo. Então tem que fazer parte da China. Quando em 95 teve a eleição do primeiro presidente diretamente eleito em Taiwan, ele foi convidado. Em 90 e poucos teve a primeira eleição do presidente eleito democraticamente. O que estava acontecendo em Taiwan antes? Né? Quem que foi para lá? Quando acaba a Guerra Civil, Chiang Kai-shek pega uma galera aqui do sul, uns 2 milhões de pessoas, eles vão para Taiwan, eles basicamente têm uma ditadura lá. A ditadura que era bancada por quem? Pelos Estados Unidos. E é só por isso que nos anos 90 vai rolar... Vai demorar tanto tempo para ter uma eleição em Taiwan. Pela Universidade de Cornell, onde ele fez a graduação dele, para fazer uma palestra da experiência democrática em Taiwan. O governo chinês falou, não. O presidente Clinton, na época, não quis dar o visto, para não provocar uma crise com a China. O Congresso americano, os dois partidos pressionaram Clinton para dar esse visto. Bando de sanguinário. Acabou dando, ele fez um discurso metendo o pau na China.
A China ficou tão Putin da vida que fez o quê? Um exercício militar quase do tamanho desse que está acontecendo hoje. Foi o maior exercício militar. O Clinton, para dar a resposta, fez o quê? Mandou 2 grupos de batalha, cada um capitaneado por um porta-aviões classe Nimitz, que é o maior que existe. Cada um desses transporta 80 aeronaves, para passar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan tem 160 quilômetros de largura. Então vamos lá. A China, né, em resposta, porque a China está reagindo, né, a essa situação dos Estados Unidos com Taiwan, faz exercícios militares no mar dela aqui no sul da China. E aí a contra-resposta dos Estados Unidos é mandar navios de guerra para o Estreito de Taiwan, que não é perto dos Estados Unidos. Mas a China quer uma ameaça. Resumindo, cada porta-aviões desse tem um poder de fogo que cria uma bolha de exclusão, ou seja, nada entra, de 300 quilômetros. Eles têm ao redor desse porta-aviões. Então imagina, 160 quilômetros, passa 2 porta-aviões desse, munição real voando desse lado, munição voando desse lado, né? Você sabe muito bem. A única coisa que eu acho que é importante lembrar que em 49, né, quando o Partido Chinês chega no poder, eles estavam lutando também contra aqueles que se opunham, que eram mais capitalistas ou mais pró-Ocidente. Que era o Partido Nacionalista, o Kuomintang. A Kuomintang não era pró-capitalismo ou pró-ocidente. Os caras eram o ocidente mesmo, o cara era bancado pelos Estados Unidos. Tem lá vídeo e foto e sei lá o que do Chiang Kai-shek recebendo o presidente americano. Os caras eram literalmente bancados pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não queriam mais um país se tornando comunista, porque eles tinham todo o medo do fantasma do comunismo, né? Então, é por isso. É o Kuomintang que se refugia, foge para Taiwan, que foge para a ilha de Taiwan, e aí que começa. Perfeito. Essa que é a divisão. Essa que é a divisão. Perfeito, André. Então, mas para entender os Estados Unidos nesse ponto, ele reconhece Taiwan como ele reconhecia Taiwan como um país independente, com detalhe, que sentava no Conselho de Segurança das Nações Unidas até 1971. A ONU foi criada em 1945. Então, quando foi criada a ONU, era esse Partido Nacionalista, o Kuomintang, que estava sentado na ONU. Quando Mao Tse-tung, Partido Comunista, chega no poder em 49, o que os americanos fazem? Eu não reconheço você não. Quem continua aqui na ONU é Taiwan. Então imagina para o Mao Tse-tung, para todos do Partido Comunista, eles não serem reconhecidos e não estarem na ONU. Qual é a importância de estar na ONU? É o governo legítimo desse povo, é o representante de um povo. É essa importância política, diplomática de você ser reconhecido. Então, de 45 até 71, era Taiwan que estava sentado lá na ONU. Quando os americanos estavam mal atolados na guerra do Vietnã, estavam numa perspectiva de que estavam perdendo a Guerra Fria para a União Soviética, eles pediram ajuda da China. O que Mao Tse-tung fez? Eu ajudo! Também teve a separação ali, né, da União Soviética com a China. Né? Eu não sei muito a respeito disso, eu sei que houve, né, uma separação de ideologia, e a China foi para um lado, a União Soviética foi para o outro. E aí teve até, inclusive, umas tretas rolando em Xinjiang, porque Xinjiang fazia, né, fronteira com a União Soviética, e tinha a União Soviética meio que apoiando o movimento separatista em Xinjiang e a China empurrando de volta. E aí, óbvio que os Estados Unidos vê isso e fala, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e vem para a China e, oi China, tudo bem com vocês aí? Vocês estão precisando de uma mão? Mas você vai ter que deixar de reconhecer Taiwan, vai ter que começar a me reconhecer. Tá certo, mal. Em janeiro de 72 é que houve essa troca. Então, China entrou na ONU só em 1972. E aí, respondendo a pergunta do Vilela, porque o cara acabou não respondendo, sim, os Estados Unidos reconhecem Taiwan como parte da China. E é isso aí, não tem outra coisa. Tem documento oficial falando isso. Hoje eles vêm com essa palhaçada, essa pataquada de democracia em Taiwan, liberdade em Taiwan. E aí eu não vou entrar no mérito de autodeterminação dos povos, porque eu sei, e eu já falei em outros vídeos, que tem pesquisa falando que as pessoas em Taiwan não querem fazer parte da China, a maioria delas. Mas os Estados Unidos, o ponto aqui é que eles reconhecem. E aí eles estão criando toda essa história de democracia e etc., enquanto eles estão lá controlando Porto Rico e Havaí, porque eles invadiram Porto Rico e Havaí,
Então democracia é só para os outros e liberdade é só para os outros. Porque eles querem provocar a China. Simples assim.